Hoje nós celebramos a festa de Santa Mônica e os textos da missa em sua honra são os seguintes. A epístola é de São Paulo a Timóteo e nos diz: Caríssimo, tem grande consideração as viúvas que são de verdade. Se uma viúva tem filhos ou netos, ensine-lhes primeiro a governar a sua casa e a retribuir aos pais os cuidados recebidos, porque isto é agradável a Deus. A verdadeira viúva que vive só no mundo, essa que ponha toda a confiança em Deus, mantendo-se constantemente em oração e súplicas. Quanto a que é leviana, essa está morta, embora viva. Recomenda-lhe isto para serem irrepreensíveis. Quem não tem cuidado dos seus, principalmente dos que lhe vivem em casa, renegou a fé e é pior que um infiel. Para ser inscrita no rol das viúvas, além de ter ao menos 60 anos, é necessário que tenha sido casada uma vez, que tenha fundado em boas ações a sua reputação honesta, que tenha educado os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés aos fiéis, socorrido os atribulados e praticado o bem sob todos os aspectos. E o Santo Evangelho é segundo São Lucas e nos diz: Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada Naim, e indo com ele os seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam a sepultar um defunto, filho único, cuja mãe até era viúva. Muita gente da cidade acompanhava. Ao vê-la, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. Depois aproximou-se e tocou no esquife, tendo parado os que o levavam. Então disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que tinha estado morto sentou-se e começou a falar. Em seguida, Jesus entregou a sua mãe. Toda a gente ficou cheia de receio e glorificava a Deus, dizendo: Apareceu entre nós um grande profeta, e Deus visitou o seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós celebramos no dia de hoje, 4 de maio, a festa de Santa Mônica. É uma santa mulher, não? Mulher casada com um pagão que lhe fez sofrer bastante, mas ela, com muitas orações, conseguiu que o seu marido, antes da morte, fosse batizado. Consta pela tradição que ela teve somente Santo Agostinho, seu filho único, e que também lhe deu muito trabalho. Seguiu o exemplo do seu pai e, antes de ser batizado, ademais de pagão, não, ele se fez adepto de uma seita, dos maniqueus. Realmente dedicou um bom tempo da sua vida para este mal, e também, junto com os erros intelectuais e de fé, estava o pobre Agostinho totalmente dedicado aos vícios. Aí ele vai contar no livro que lhes recomendo a leitura, As Confissões de Santo Agostinho. E aí ele vai falar um pouco também de sua Santa Mãe. Santa Mônica, diante desta situação familiar, ela era a única temente a Deus até então. Ela vai se armar da oração e também a importância, não? Isso é muito católico. O obrar católico nunca está desassociado ou afastado ou distante da ação sacerdotal. Então ela vai pedir conselhos ao seu bispo. Até então ela estava na Itália, em Milão, e o bispo
era santo, nada mais, nada menos que Santo Ambrósio. Dentre muitas aflições, não, ele a dirigiu espiritualmente, ele aconselhou em muitas ocasiões, mas em certa ocasião ela estava muito, muito aflita, vendo a ruína do seu filho, o estado deplorável, o estado atual deplorável de seu filho, e chorava muitíssimo. E nesse pranto abundante, ela foi se aconselhar com o glorioso bispo, Santo Ambrósio, e está aí as famosas palavras relatadas por Santo Agostinho nas Confissões, não, que Deus não permitirá que um filho de tantas lágrimas acabe se perdendo. Não. E assim foi. Conta a tradição que neste pranto, nesta aflição, aí aparece Nossa Senhora, Maria Santíssima, que nós chamamos Nossa Senhora da Consolação. Consolação porque foi consolar de fato Santa Mônica. Ela apareceu toda vestida de negro, de preto, e tendo sobre sua cintura um cinto. E ela disse a Santa Mônica que aquele hábito foi, aquela veste foi a que ela assistiu à paixão de seu filho, e deu a Santa Mônica aquela correia, aquele cinto, e para que ela usasse devotamente. E devotamente ela usou, e com o passar do tempo seu filho se converteu. E esta é a devoção da Sagrada Correia, não? Que é um cinto feito de couro, que é imposto, segundo a prescrição do ritual romano, é próprio da ordem dos agostinianos, essa devoção, e que as pessoas levam, e nos bons tempos existiu, eu não conheço, deve existir por aí, a confraria da Sagrada Correia. Então vemos aí a ação de Deus diante de uma mulher temerosa. Ela moveu céus e terra, literalmente, para converter o seu filho. E é muito belo a delicadeza da Santa Madre Igreja em colocar na missa de hoje, que Santa Mônica tem missa própria. Então na missa de hoje coloca o Evangelho da viúva de Naim. Porque Santa Mônica, não muito diferente de muitas mulheres católicas, ela era viúva, sim, viúva de marido vivo. E também estava aí então com o seu filho único morto, herege, pagão, afiliado a uma seita totalmente absurda, vida lasciva. Neste meio de confusão, ele se une em concubinato com uma senhora, com uma moça, e tem um filho, não, que depois será santo também, graças a Deus, Santo Adeodato, não, é o filho no pecado de Santo Agostinho. Olha a situação. Santa Mônica, então, tinha sim seu marido em casa, seu filho na vida, porém ela estava viúva de marido e seu filho realmente estava sepultado. Esta não é diferente a situação de Santa Mônica das muitas famílias católicas, porque nós sabemos que pela confusão dos tempos, os homens, quer pais, quer filhos, estão sepultados, uns na incredulidade, uns no ócio, uns nos vícios, uns no seu mundo recluso, os timoratos por aí, que vive dentro de casa como se não estivesse vivendo nela, então que entrega todos os problemas para a esposa, que ela se vire, porque eu já estou cansado, eu trabalho, e ela põe o dinheiro, é ela que faça a coisa acontecer. Bom, na prática é um defunto. Por outro lado, os filhos, não? Quer informado em boa educação, em bons costumes, mas vão crescendo, vão se iludindo com este mundo, vão tendo amigos que vão lhes adoutrinando em coisas totalmente adversas, contrárias a tudo que os pais com muito sacrifício lhes deu. E esses meninos vão até os 17, 18 anos, uns antes, vivendo em casa como se fosse um presídio, até o dia em que acabe este regime e eles têm um semiaberto
e vão para as suas conquistas neste mundo a quebrar os, entre aspas, grilhões da tradição católica, da vida familiar e de todas essas coisas antiquadas que os pais, com tanto sacrifício, lhes confiou e eles imerecidamente receberam e conscientemente estão a desprezar. Assim que são muitos, a triste situação e a triste história de muitas famílias que não só atualmente, mas que com o passar dos séculos reproduziram, não de modo infortunadamente, esta triste sorte dos filhos de Adão e Eva. O que fazer? Sempre haverá na família católica a esperança, porque se tem a fé por ser católica, a esperança ela não pode desvanecer, não pode. Na família de Santa Mônica, ela é a esperança, porque ela é a que reza, ela é a que pede a Deus, ela é o para-raio da divina justiça, porque ela aplaca esses pecados com orações, se dedicava a jejuns, ela era muito devota dos mártires, visitava os sepulcros, os túmulos no cemitério, e ia lá, rezava nos túmulos dos mártires muitas horas em oração. Santo Agostinho relata esta piedade de sua mãe, e seguramente ia chorar diante dos mártires de Cristo este amargor dos combates que ela teve que travar para converter seu filho e seu esposo. Quando há esta esperança, seja da mulher, seja do homem, o esposo, a esposa, ou um filho temeroso a Deus, sempre em que houver virtude naquele que tem esta esperança, haverá um momento ou outro, haverá esta grande conversão de alguém de sua casa. Mas vamos nos deter nas mulheres, que, por ser festa de Santa Mônica, será o alvo principal de nossas palavras no dia de hoje. Hoje, com todo o relato que acabamos de fazer, o diagnóstico que constatamos, nós também temos essas mulheres esperançosas, graças a Deus. São muitas das que são assistidas no apostolado, são as inumeráveis mulheres que estão nas igrejas, em sua grande maioria mulheres aflitas, que estão buscando de fato a conversão dos seus. Então, nesta situação piedosa e nesta esperançosa ação, elas acabam imitando, em certo aspecto, a Santa Mônica, o qual é totalmente louvável e as realmente admiramos e alentamos para que continue nessa imitação piedosa. Mas tem um aspecto que lhes falta, em algumas, em muitas, em poucas, Deus o sabe, mas falta, e este aspecto é algo essencial, fundamental, para obter de Deus as graças tão esperadas. Qual é esse aspecto? Que essas mulheres aflitas, tanto como esposas ou como mães, ou em ambos, como mães e esposas, falta o aspecto que sejam mulheres de Deus. O feminismo atual, ele foi o primeiro a sepultar o seu marido. Sim, porque a mulher, ao tomar um posto que não lhe compete, ela teve que sepultar o seu esposo. Primeira coisa, e lhes peço perdão da terminologia, o feminismo fez com seus maridos a primeira coisa que foi o quê? Foi castrá-los. Exatamente. Porque as senhoras não quiseram ser mães. Então quiseram ter somente um filho. E esse filho único é a concretização de sua vaidade, do seu orgulho, de sua rebelião contra os bons costumes católicos, contra os céus, porque a mulher feminista se fez sua lei, seu esposo, sua regra, seu fim, sua divindade máxima. Triste, triste.
E aí, neste único filho, nesses 2 filhos, como são generosíssimas, tiveram 2. Um casal, para manter o equilíbrio, um homem e uma mulher. O que acontece? Não só há castigo por não seguir as leis de Deus, como o próprio mal ao qual se puseram ao serviço, na curva, acaba sendo o grande traidor. Estes 2 filhos são nada mais que cada um é 50% do seu investimento, da sua vida, para a prol do seu nome, da geração vindoura. Se um falha, é uma decepção de 50% da sua vida jogada no lixo. E quando é um só, que é 100%, e este se perde, então nada mais que foi 100% do seu investimento, dos seus sonhos para o abismo. Esta é uma das razões, queridos fiéis, senhoras temerosas, que lhes alento a serem generosos com seus filhos, hein? Olhem as plantações, né? Os senhores já plantaram alguma semente alguma vez? Se planta 30 e muitas vezes nascem 15, 16. Seus filhos é a mesma coisa. Para que dos 20 se salvem, é possível, sim, mas o andar da carruagem mostra que muitos vão ficar pelo caminho. E se tem poucos, logo todos ficarão no meio do caminho. Salvo uma intervenção muito onipotente da divina bondade, mas que pelo andar da carruagem, não que Deus não queira fazer, normalmente essas pobres almas não querem. Foram criadas num ambiente adverso à natureza das coisas, aos critérios de Deus, e logo vão, já desde o berço, aprender a serem adversos à ordem de Deus Nosso Senhor e assim trilhar o caminho da perdição. Mas essas mulheres, voltando ao princípio, foram mulheres de Deus. De Deus. Santa Mônica. Verdade que ela teve um só filho. Verdade. Mas o que ela não teve de seu útero, ela vai ter da fecundidade de Santo Agostinho, que graças à sua conversão, ela vai acabar sendo vó de todos os filhos de Santo Agostinho, que são os agostinianos que desde então seguiram a regra dos cônegos, não, que ele fundou, e vão santificar. Tem vários santos e muitos homens e mulheres que se afiliaram a esta ordem e estão hoje no reino dos céus graças a um filho converso por lágrimas e do qual ela tem os méritos dessa conversão e desses que se santificaram seguindo a regra de seu filho. A saber, um São Nicolau de Tolentino, glorioso santo, filho de Santo Agostinho. Nós temos Santa Rita de Cássia, gloriosíssima santa agostiniana. Nós temos também, por uma boa parte da vida, Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, que é verdade que uma segunda fase de sua vida foi franciscano e ali morreu, é glória dos freis menores, mas o começo de sua vida religiosa e aonde ele adquiriu a sua imensa ciência, a sua santidade já, desde sempre, mas ali foi o grande jardim onde Deus plantou por primeiro habitat, foi a ordem dos cônegos agostinianos lá em Coimbra, Portugal, e tem muitos outros que não será pela quantidade de números que vamos encher os nossos olhos, mas pelo peso de santidade desses homens que colocamos nas balanças de Deus e pesam para a glória imensa na eternidade, para esta santa mulher cuja festa hoje celebramos. Então, queridas mulheres, mães, jovens, adolescentes, que em breve serão jovens mulheres e depois boas mães, inclusive as que querem ser religiosas, o primeiro princípio é que sejam mulheres no sentido literal da palavra. Devem depor o feminismo. O feminismo vai realmente fazer infecunda a sua família, o seu esposo, obviamente, e também vai fazer infecunda a sua vida sobrenatural, porque a mulher feminista rebelde contra Deus Nosso Senhor. Mulheres de Deus Nosso Senhor.
A segunda condição que supõe este ser feminino são as virtudes próprias das mulheres. E é verdade que não quer dizer que os filhos não devam ser virtuosos ou seus esposos, isso seria um absurdo. Devem, mas como a virtude, em outra ocasião falamos, não? É obrar segundo a reta razão. E leva um modus, não? A virtude da fortaleza vai levar um modus feminino e a virtude da fortaleza vai levar um modo masculino, porque é conforme a reta razão de um homem é conforme a reta razão de uma mulher. Então aqui nós estamos falando que ninguém tem desculpa de dizer, não, essa virtude não me compete porque eu não sou homem ou mulher. Não, todos devemos praticar todas as virtudes e este modo será conforme o seu ser masculino ou feminino. Mas as mulheres precisam ser muito, muito virtuosas. E aqui nós temos para mostrar-lhes a importância dessas virtudes que favorecerão, enquanto causa dispositiva, a conversão dos seus esposos e filhos. A Sagrada Escritura nos mostra. Citação, livro do Eclesiástico, capítulo 26, versículo 2 seguintes. A mulher forte faz a alegria do seu marido e derramará paz nos anos da sua vida. É um bom quinhão uma mulher bondosa. No quinhão daqueles que temem a Deus, ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito e o seu rosto reflete alegria em todo o tempo. E vai dizer o autor do Eclesiástico, meu coração teme 3 coisas e uma quarta faz empalidecer de pavor o meu semblante. A denúncia de uma cidade, o motim de um povo, a calúnia destas coisas estas mais terríveis que a morte, mas uma mulher ciumenta é uma dor de coração e um luto. A língua de uma mulher ciumenta é um chicote que atinge todos os homens. Uma mulher maldosa é como o jugo de bois desajustado. Quem a possui é como aquele que pega um escorpião. Palavra de Deus. A mulher que se dá à bebida é motivo de grande cólera. Sua ofensa e sua infâmia não ficarão ocultas. O mau procedimento de uma mulher revela-se a imprudência do seu olhar e no pestanejar das pálpebras. Vigia cuidadosamente a jovem que não se retrai dos homens, para que não se perca achando ocasião. E assim vai descrevendo mais características. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido, e o seu bom comportamento revigora os ossos. É um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher bem educada. Virtudes. Santa Mônica, em sua adolescência, Santo Agostinho relata que, não era bem visto uma mulher que bebia. Até hoje a embriaguez não é bela em ninguém, mas numa mulher realmente é horripilante. Santa Mônica pedia para uma escrava de seu pai, não de sua casa, quando todos iam embora, ela pegava um pouquinho do vinho, não? E bebia, até que ela soube os efeitos colaterais dessa bebida e o pecado e que isso acarretaria, que isso seria, e chorou a Deus e se afastou deste gosto pelo vinho, que é realmente saboroso. Então, a mulher virtuosa. Vimos de sua piedade visitando os mortos, os mártires, seus túmulos, honrando-os e invocando-os, e também a graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido. Quão cuidadosa era Santa Mônica. Não precisamos ter nada de detalhes do relato de sua vida matrimonial, basta o bom senso que se segue de uma alma virtuosa. É inconcebível pensar que Santa Mônica passava rezando suas orações e que o seu marido ficasse com fome, tendo que abrir a geladeira e buscar o que comer, ou ir a um restaurante que não existia na cidade, talvez um bar. Isso existe desde o começo do mundo.
a comer alguma coisa com seus amigos porque sua mulher não sabia cozinhar. Vergonhoso. E é muito horrível. Muito. Muito mesmo, porque não é que a mulher é a cozinheira, a empregada doméstica, mas só que quem tem que fazer isso? Eu não estou dizendo que um homem não possa cozinhar e nem deva. Não é assim. Mas só que, por favor, se é sabido que deve trabalhar e que uma deve cuidar dos filhos, não é possível que a comida tenha que vir do disque não sei o que para trazer a comida para casa. Isso é absurdo. Então, é o que eu lhes dizia ao princípio e realço agora, o feminismo que atrofia a vida interior, a ordem exterior e afrouxa os rigores de Deus e desacredita toda a verdade e é a desgraça da família que tem a infelicidade de ter alguém que pense e obre conforme este critério, feminismo. Hoje as mulheres se sentem muito felizes e falam, não, eu tenho um marido magnífico. Para que elogie o marido, algo está estranho. O que ele faz? Não, ele chega do trabalho, ele lava roupa, ele passa, ele engoma tudo, ele cozinha, põe tudo no congelador, que eu só tenho que esquentar no dia seguinte a comida da semana inteira, limpa a casa, como uma mais prendada das empregadas domésticas. Olha só, então o seu marido será bom quando ele fizer o que é seu dever? Não, isso está errado. Repito, não estou dizendo que o marido não possa ajudar, hein? Não estou dizendo isso. Mas quando ele faz o que é o dever da esposa, quando ela pode e não fez, ele está castrando a sua virilidade. E não é isso que as senhoras devem pedir a Deus quando rezem, as senhoritas, quando rezam a Deus pedindo um bom esposo, não peçam uma empregada doméstica, peçam um homem. Não estou dizendo que um homem não possa um dia pôr a roupa na máquina, limpar um dia o chão, que tem que ser um porco, não é isso. Estou dizendo que ele pode e inclusive deve fazer quando sua mulher está resguardo, enferma, ausente, muito ocupada cuidando de uma criança que está doente ou está realmente precisando de um cuidado X que impeça de fazer tal coisa. Sim, ele é um auxiliar, mas não é um empregado doméstico. E assim as mulheres terão tempo, se querem este marido, conforme o feminismo diz ser o melhor, para perder tempo dedicando-se à radioinformação da CIA, da vida de todas as porcentagens dos vírus a dizimar a humanidade, de todas as posições políticas, afiliada a vários grupos teológicos. É muito interessante, hein? São exímias teólogas e os filhos não sabem rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, não sabem nem o terceiro mistério gozoso do terço, mas são teólogas. E nós vemos assim, queridas fiéis, a dissolver suas famílias. Não? É um magnífico castelo de açúcar que está sendo, com a primeira umidade, vai se dissolver e não vai ficar nada mais que a lembrança de uma beleza frágil. Santa Mônica não, ela casou com um homem, um romano, e ela o tratou como esposo por toda a vida e o tratou com cuidado, como diz a Sagrada Escritura. É verdade que o cuidado não é ser empregada doméstica, hein? Um homem pode comprar o pão na esquina, quando vem do trabalho normalmente não traz o pão para casa. Nas compras do mês, o homem vai, dirige, leva o carro, não, a sua esposa pega o carrinho, ajuda na lista que ela fez, sensatamente, obviamente, para comprar as coisas. Ele carrega o peso, não é que ele vai na frente, a mulher com o carrinho, com 3, 4, 5 filhos, de um lado, outro, e não é isso, hein? Porque aí a falta de cavalheirismo é justamente a falta de maturidade viril, mas isso em outra ocasião vamos comentar. Hoje disse e repito, vamos manter-nos como alvo, vamos manter o alvo às senhoras, às mulheres. Assim, queridas mulheres, não basta a prática exterior da piedade, da oração, não basta. Lágrimas não bastam. Se estas lágrimas não tiverem como fonte um coração triste,
triste porque os filhos e esposo não estão obedecendo à lei de Deus, segundo a lei de Deus escrita por Deus, e não que a senhora acha que é de Deus, essas lágrimas são lágrimas desperdiçadas. Agora, se é pelo conhecimento de Deus, da família que Deus quer que tenham, que constituam, com uma mulher de Deus, um homem de Deus e filhos de Deus, e quando isso não está sendo a realidade e essas lágrimas sim partam de um coração temeroso, que quer nada mais e nada menos que reproduzir o exemplar posto pela Sagrada Família em sua casa, e vendo que está tão distante deste exemplar, então se aflige por isso, porque seu marido está realmente morto-vivo, seus filhos estão mortos-vivos também, então sim, ela, como mulher, como mãe, como esposa, temerosa de Deus, tem o poder de mover, como a viúva de Naim, a compaixão de Nosso Senhor. Nosso Senhor vai olhar para as senhoras e vai ter piedade. Como Santa Maria, Nossa Senhora da Consolação, teve piedade e compaixão desta mulher aflita, Santa Mônica, ele deu estas insígnias de piedade e assim ela, tão devota de Maria Santíssima, obteve o nascimento para Deus do seu filho, que se batizou. Foi batizado por Santo Ambrósio numa vigília pascal e depois, saindo da água, da fonte batismal, conta a tradição que cantou o Te Deum. Cada um, ele cantou um versículo, Santo Ambrósio o outro, e assim foram alternando um ao outro e chegou até o final do canto que nós rezamos em várias ocasiões, quase todos os dias no breviário, e é um canto de ação de graças. Pois então o filho de tantas lágrimas se tornou um filho de tantas alegrias, e Santa Mônica sempre foi e é para as senhoras o exemplar do que as senhoras devem ser sempre, mulheres, no sentido natural da qual foram geradas, porque nasce mulher, nasce homem já lá na concepção. Não é uma ideologia de gênero, certo? Pois então, o feminismo, da qual muitas estão envenenadas ainda, não chega a este extremo, talvez em suas cabeças não chegou, mas os germes desse maligno são os mesmos. Então deponham para salvar-se, deponham para salvar o seu esposo e os seus filhos, deponham este espírito maligno do feminismo. Cuidem dos seus filhos, cuidem das suas casas, das suas roupas, façam com carinho, façam por amor a Deus, e isso será também ocasião de conversão para os seus. E diz a Sagrada Escritura, é um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher bem educada. A sensatez, infelizmente, não é a virtude que se vê distinta no sexo nem masculino nem feminino. Mas, assim, a quantidade de falar, não? Antigamente era muito feminino, hoje é de todo mundo, não? Falar, e fala. O fim da vida social hoje é falar, não? E não é mais um veículo social em que um fala, outro ouve, um diálogo, não? As pessoas têm que falar e difundir falas, não? Então, quantas ocasiões de brigas e de discórdias e divisões e ruína de família foi o falar. Uma palavra, hein? Nós não sabemos o que vale uma palavra. Uma palavra não tem volta. Isso é tão óbvio, não? Mas só que hoje chegamos a um nível que o óbvio é uma coisa imperceptível, infelizmente. Mas quantos insultos, respostas atrevidas, acusações infundadas, suspeitas. A Sagrada Escritura falava dos ciúmes, não? Não existe confiança, hein? Não existe confiança nenhuma. A mulher desconfia, às vezes com razão ou sem, o homem desconfia com razão ou sem. Então vive nessa desconfiança várias teorias. Essas teorias são difundidas, dão volta por todos os 4 cantos da terra e voltam com uma versão totalmente alterada e muito pior do que saiu da fonte originária, e acaba sendo o fim de uma família por falta de silêncio, prudência e confiança. Um exemplo disso é o grande drama dos celulares. Não é possível de modo algum que um homem ou uma mulher não possa ter livre acesso para o celular da sua querida esposa ou do seu querido esposo.
Não pode ser. Agora, tampouco é concebível a falta de confiança que uma mulher tinha que ficar, o homem chega em casa, ela vai olhar todos os contatos, não? E se tem alguma mensagem apagada, pergunta por que está apagada, né? E que tenha que fazer isso, porque não é que um tem que vistoriar o outro, não é isso. O princípio é assim, é o contrário, um não tem que esconder nada do outro. Então, se ela for ligar para sua mãe, usando o telefone do seu marido, ele não pode ter nenhuma restrição. Verdade que pode ser que às vezes tenha alguma profissão em que às vezes vem um caso de consciência, não? Mas aí o que fazer? Restrinja os casos de consciência por uma ligação pessoal. Não tenha casos de consciência, por exemplo, não sei, vem na minha cabeça um psicólogo que às vezes tem que tratar pessoas e aí acabam dizendo coisas do recôndito assim, tão pessoal. Então, por exemplo, é melhor que digam os pacientes em uma ligação do que uma mensagem. E assim evita este problema. A mulher deve poder olhar o telefone de seu esposo sem nenhum constrangimento de nenhum dos dois. E o esposo deve poder olhar sem constrangimento seu e de sua esposa o telefone. Por quê? Porque isso é o normal, não existe segredinhos entre os dois. Não deve haver, não pode existir. Tem que haver confiança. E a Sagrada Escritura vai dizer então da mulher ciumenta, não? E depois citou que é a mulher bem educada. A mulher bem educada. Aí vem o segredo de ter sido educada por seus pais. Não foi. O que fazer? Se eduque. Nós temos a capacidade de ler um livro, devemos ter, não, o tempo e saber como eram os antigos para que reproduzamos em nós. Temos que nos autoeducar, infelizmente assim. O fato de respeito em palavras e interior, as mulheres respondem a seus esposos como se fossem briga entre irmãos, e o esposo, isso é vice-versa, não? Assim que antigamente, por exemplo, as mulheres chamavam seu esposo de senhor e o esposo cavalheiramente chamava a sua esposa de minha senhora. E era um senhorio admirável, hein? Eu conheci um senhor, que Deus o tenha em sua glória, que ele me falava, não, a neta, não conheci então a neta, esse senhor não, confundi nos casos. Conheci a neta de um senhor, que Deus o tenha, em sua glória, que ela me dizia assim que cuidou do seu avô, cuidou do seu avô, e o seu avô sempre o chamava de senhores, mesmo eles sendo pequenos. Então, e eles sempre se comportaram como tais, nunca foram infantis ou idiotas com seu avô, tratava com muito respeito. E a compostura dele com a sua mãe, ou seja, a avó, era admirável. Falou que nunca viu levantar a voz. Talvez em alguma discussão ou outra ele deixava para conversar no quarto, mas não gritar, porque não era uma moleca que estava exortando, era a sua senhora. Hein? A sua senhora. Assim, quando nós temos esse cuidado de chamar o outro de senhor e tratar, porque pela graça um é senhor do outro. A graça nos faz servir um ao outro porque é filho e vive da vida de Deus, tem uma conotação senhorial. Mas nesse mundo de igualdade, não ecos da Revolução, todos ficaram com você em pé de igualdade, mas em realidade não é assim. A massa é igual e tem alguém que é maior que os tiraniza. Bom, nesse caso da família, é o maldito. E muito maldito o feminismo. Sejam bem educadas, sejam amorosas, pacientes, silenciosas. E como adquirir essas virtudes? As mulheres deveriam, no meio de tantas agitações familiares, terem a prática da meditação. Quantas vezes já falamos dessa prática e vosso servidor ficou de lhes ensinar, certo? Vamos ter uma ocasião de ensinar como fazer meditação. Mas enquanto não sabem, aprendo a ler bons livros, Vida de Santas Mulheres, Já recomendei e recomendarei mais uma vez a leitura da vida da Beata Maria Taide, daquela mística Isabel Canore Moura, não só as visões e tudo que elas viram que é espetacular e interessante, mas vida doméstica, os maridos que tiveram, os filhos que criaram,
as roupas que lavava, a comida que faziam, nunca se opuseram à santificação de suas almas. E se fosse uma oposição, elas não teriam sido o que foram. E assim fará com que as senhoras se eduquem com moldes infalíveis de almas santas que estão no reino dos céus, para que, reproduzindo estas virtudes, também santifiquem seus filhos e seus esposos. E vai dizer aqui também a Sagrada Escritura, no mesmo capítulo 26 do Eclesiástico: a mulher santa e honesta é uma graça inestimável. Não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Assim como o sol se levanta nas alturas de Deus, assim a beleza de uma mulher honrada, ornamento de sua casa. Como a lâmpada que brilha no candelabro sagrado, assim a beleza do rosto na idade madura. Como colunas de ouro sobre alicerces de prata, são as pernas formosas sobre calcanhares firmes. Como fundamentos eternos sobre a pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. E isso é muito impressionante. Inclusive, é hoje que tem se dado culto à beleza exterior, carnal, física. Na mulher virtuosa, a sua beleza exterior vai ser ornato do quê? Do seu exterior, mas brotando da virtude de seu interior. É o que o ditado popular diz, não? Por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Pois então, este é o diagnóstico de muitas mulheres que se acham temerosas de Deus. Agora, por fora bela viola e por dentro um pão recém-saído da fornalha, do forno, é a mulher que teme a Deus. É um ornato, hein? É um ornato que não tem como não admirar, não apreciar, por mundano que sejam os olhares que a estão a contemplar, a observar. Uma mulher virtuosa é belíssima. Compensa, inclusive, se for o caso, a falta de beleza no exterior. Então peçam, mulheres de Deus. Se querem ser de Deus, suponho, querem. Então peçam a estas mulheres santas. Não faltam, hein? Com uma igreja machista, como acusa a Santa Igreja Católica, a começar que igreja, né? É mãe, madre igreja, santa, mulher, o sexo está no feminino, mas é machista, supostamente. Quantas mulheres? A começar que a maior criatura que nós damos a nossa veneração, Maria Santíssima, Mãe nossa, Rainha nossa, que todos nós devemos curvar-nos a seus pés. Isso porque é machismo da Igreja. Tantas santas, de tantas idades, tempos, lugares, condições, estados de vida, tantas, inúmeras, clamam para que tenham, nos séculos vindouros, descendentes que, imitando-as na prática da virtude, perpetuem esta dignidade católica, que é a virtude praticada por mulheres temerosas de Deus. Não desapontem as santas de devoção, não desapontem Maria Santíssima, exemplar de todos, hein, homens e mulheres, mas sobre as senhoras tem um olhar de grande predileção. Não desapontem, porque os céus esperam que as senhoras assim sejam, porque as senhoras são mães. E nós, como filhos, tanto devemos à nossa mãe, tanto, e se é por falta de virtude, realmente o juízo de Deus não terá compaixão do que as senhoras puderam fazer tão facilmente. Com o mínimo de virtude não fizeram, por se deixarem atrofiar, envenenar, corromper com as falácias do feminismo. Não deixe que o feminismo destrua a sua vida com Deus. E, por consequência, destrua o ser feminino. Não deixe. O feminismo quer fazer o que? Uma mulher macho. E isso é abominável, ridículo, horripilante, nojento ao mesmo diabo que deve vomitar, desculpe a grosseria do termo, mas deve vomitar pelos chifres de nojo de uma mulher feminista. E o que não fará os céus? Então as senhoras se purguem
imitando mulheres santas de verdade. De verdade. Que Nossa Senhora Maria Santíssima e a muito gloriosa Santa Mônica, que hoje celebramos, lhes conceda às senhoras essa graça de viver assim, e aos filhos, aos maridos, a graça de ter uma mulher a esta talha, a esta altura, com este valor, quilates, abundantíssimas riquezas, conceda a graça de ter por perto mulheres desta preciosidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.